creio que Deus tem algo novo para despertar em nós hoje. Você crê nisso? Eu queria que você orasse, mas que você orasse por você neste momento. Eu queria que você orasse por você para que fosse, de fato, que o Espírito Santo tivesse liberdade para agir na sua vida. Amém? Ou seja, para que você pudesse receber aquilo que Deus tem para você. Você crê que Deus tem algo novo para você? Amém? Então feche seus olhos, comece a orar agora, em nome de Jesus. Comece a orar e peça que o Senhor traga essas coisas que você crê à tona, ou seja, que isso venha se revelar na sua vida hoje. Faça isso, comece a orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque a tua presença é real no nosso meio. Espírito Santo, eu tenho o privilégio, Deus, de poder servir ao Senhor, ó Deus, e ministrar a tua palavra, Deus, ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa fluir, ó Deus, nesse tempo que teremos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, cumpre os teus propósitos, faz a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. É a tua palavra que nós queremos nos apegar, Deus, é na tua palavra, Deus, nós cremos que a tua palavra é o poder para a mudança, é o poder para a transformação, e que nessa noite, Pai, nós seremos, ó Deus, poderosamente tocados pelo Senhor, ó Deus, e que o teu toque promova mudanças substanciais na nossa vida, em nome de Jesus, Deus, que o espírito de fé seja liberado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. E eu quero ministrar nessa noite, ou seja, a nossa conferência Transformados. Os nossos líderes de jovens, eles colocaram um tema importante, ou seja, quem eu sou, qual que é a sua identidade. E eu quero ministrar sobre isso, ou seja, quem eu sou. Ontem o Juninho falou sobre santidade, ou seja, que nós somos santos, amém? Diga assim: eu sou santo, porque o Senhor é santo, e o Senhor habita em mim. Amém? Você crê nisso? Ou seja, por isso você é santo. Hoje eu quero ministrar, ou seja, que você, ou seja, nós somos pessoas de fé. Amém? Eu sou uma pessoa de fé. Diga aí assim: eu sou um crente. Querido, você sabe o que é ser crente? Você sabe o que é ser crente? É alguém que crê, que tem fé. E hoje nós vamos falar sobre crer, mas não somente crer, crer e confessar. Amém? Mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas na minha vida hoje, e que isso vai tocar todos os meus dias. Amém. Presta atenção, querido, existe uma verdade que nós temos falado nesses dias, e que é precioso nós compreendermos isso. Ou seja, se existe algo precioso na nossa vida, é a fé. Agora, é verdade que nós não podemos exercer fé em silêncio. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir, amém? E o ouvir da palavra de Deus, mas a fé ela se manifesta por aquilo que eu falo. Ou seja, eu preciso falar, eu não posso me envergonhar da razão da minha fé. Eu preciso declarar com os lábios aquilo que eu creio. Alguns anos atrás, o pastor Alvin fez um trabalho na igreja, um material nós fizemos esse aqui também, trabalhamos com esse material aqui, ou seja, que eram 7 dias para curar sua fé, para mudar sua fé. E uma das expressões que para mim ficou marcada naquele livro, naquele material, é exatamente isso, que, ou seja, que nós não podemos exercer fé em silêncio, que é preciso liberar a palavra de fé. O pastor Alvin, ele é muito peculiar em algumas expressões, é um dom que Deus deu para ele. E ele diz o seguinte, com muita simplicidade, mas com muita clareza. Ele diz que a fé, diga comigo assim, a fé funciona por comando de voz. O negócio é internacional, a fé funciona por comando de voz. Ou seja, eu preciso falar. Agora, qual que é a importância disso para nós? Nós somos crentes, somos um povo que vivemos a palavra de Deus. Agora, nós temos um diferencial para os demais. E o diferencial é esse: nós temos em nós a fé segundo Deus. A fé é importante, mas nós precisamos viver e precisamos exercer a fé segundo Deus. E somente os filhos de Deus podem exercer
essa fé. Ou seja, nós precisamos crer, precisamos falar, declarar a respeito daquilo que cremos, porque isso tem o poder de mudar as nossas vidas. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela atrai a atenção de Deus para a sua vida. Quando você é uma pessoa de fé, quando você tem atitude de fé, isso chama a atenção de Deus. Talvez você entrou aqui hoje com muitos problemas, e eu quero declarar para você que a solução dos seus problemas é crer que realmente Deus é. Não é simplesmente que Ele vai fazer, Ele é a solução. Ele é aquele que pode. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz sobre isso. Se você se lembrar de um dos fatos que aconteceu com o Senhor Jesus, ele se encontrou, ele estava passando, e uma multidão, como sempre, o acompanhava. E no meio daquela multidão, próximo àquela multidão, existia uma pessoa que precisava de ter a atenção dele, que precisava do mover dele na sua vida. Talvez essa pessoa esteja com você aqui hoje. No meio de tantas pessoas, talvez você olhe para você e fale assim: eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu preciso que Deus toque na minha vida. Tinha uma mulher lá, que por 12 anos ela padecia do fluxo de sangue. E o que acontece? Quando nós lemos o texto lá, a gente encontra uma expressão que às vezes passa despercebido para nós. A gente sabe que ela assim entrou no meio daquele povo, ela tocou no Senhor e ela foi curada. Mas talvez a gente fale assim: mas como que isso aconteceu? Antes da atitude, houve algo que foi chave aqui. A Bíblia diz que quando ela viu que o Senhor estava passando, dentro de si, ela falava, ou seja, ela falava consigo mesma. O que ela falava? Ela expressava o que ela queria. Ela dizia: olha, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela sabia que seria difícil ter a atenção dele, que seria difícil, que ela não era ninguém, pelo contrário, ela era alguém que era marginalizado, ela era alguém que não podia estar no meio do povo. Eu imagino que ela chegou ali, mas que aquilo fluía de dentro dela. Qual foi o resultado? Quando ela tocou, nós enfatizamos o toque, mas o que aconteceu antes do toque? Ela dizia para si mesma, ela dizia consigo mesma, que se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Ela creu e confessou, e porque ela confessou, ou seja, ela manifestou a fé dela, aquilo atraiu o olhar do Senhor, e o milagre se manifestou na vida dela. Querido, presta atenção, é disso que nós precisamos. A fé, ela é o mais importante aos olhos de Deus. A sua fé, querido, ela é mais importante do que o seu comportamento, ela é mais importante do que o que você faz. Como assim, pastor? O que eu faço não é importante? Mas o que você faz é resultado daquilo que você crê. E você precisa fazer, ou seja, você precisa crer, falar, ou seja, é uma sequência natural. Eu creio, falo e tomo atitude em relação àquilo que eu estou dizendo. Ou seja, essa é a equação. Nós vivemos, querido, nós vivemos aqui, mas o apóstolo Paulo diz que nós não somos desse mundo. Amém? Ou seja, nós não somos deste mundo, ou seja, nós vivemos numa esfera dupla. Nós vivemos, ou seja, em meio a uma esfera espiritual. E que o que tem o poder de fazer você romper, porque entenda uma coisa, o espiritual, ele toca o natural. O espiritual, ele influencia no natural. Por que muitas pessoas, elas não conseguem romper, apesar de conhecerem, apesar de viverem, apesar até mesmo de crer, eles não conseguem romper, porque eles não vivem uma vida pautada pela fé. E aí o que acontece? Quando eu vivo sem fé, eu não
Mas sabe qual é o problema maior? Sem fé, eu fico fragilizado aos ataques do inimigo. Porque é através da fé que eu destruo, que eu venço, que eu rompo contra as investidas do inimigo contra mim. Quantos pensamentos já vieram na sua mente hoje para desestimular você? Quantas sugestões já vieram no seu pensamento hoje para falar assim: hoje não vai dar em nada, isso vai dar tudo errado? Para quê? Para que você desista. Mas nós já declaramos isso aqui, e nós precisamos crer. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu preciso crer. Sabe que isso muda? Minha vida muda. O diabo, nosso inimigo, o tempo todo ele tenta nos segurar, nos conduzir, nos fazer permanecer no ambiente dos 5 sentidos, ou seja, no natural. Sabe o que eu quero, muitas das vezes? E às vezes eu não recebo, porque eu quero sentir, eu quero ver, eu quero tocar. Que tudo isso é importante, que é maravilhoso sentir a presença de Deus. Enquanto estávamos adorando, a presença de Deus ela estava se manifestando, porque nós estávamos fluindo. Você estava fazendo o que? Você estava declarando palavras, e o seu espírito está sendo agitado por aquilo. Mas muitas das vezes o que acontece? Nós paramos, nós nos calamos, e aí parece que aquela chama vai apagando. Nós não podemos deixar isso. Nós precisamos constantemente confessar a palavra. Olha, mas mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que pareça que está dando tudo errado, eu preciso permanecer com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. E a palavra diz que Ele é bom. Diga assim: o Senhor é bom. A palavra de Deus diz: provar e ver que o Senhor é bom. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela provou disso. Mas qual foi o caminho para que isso acontecesse? Ela creu, ela confessou, e a partir daquilo ela agiu. Ou seja, se a gente ficar preso, se ela estivesse olhando para as circunstâncias, ela não podia estar no meio do povo. Se ela olhasse para o seu estado físico, seria muito difícil ultrapassar toda aquela multidão. Eu fico imaginando, querido, que o milagre começou a acontecer nela. Na verdade, ou seja, concluiu quando ela tocou no Senhor. Mas o milagre começou quando ela creu, e ela começou a andar, a entrar no meio daquela multidão, e começou a romper. Querido, quando nós cremos, nós atraímos a atenção do Senhor, e o Senhor Ele nos capacita, Ele nos conduz a avançar. Eu estou falando de fé para você, uma fé segundo Deus, a fé segundo o que a palavra nos ensina. Por quê? Porque existe a fé segundo o mundo, existe a fé que a nova era ensina, que as pessoas lá fora ensinam. Quantos aqui já ouviram aquela expressão assim: o importante é você ter fé, não importa o que onde seja, no que seja, o importante é você ter fé. Querido, isso é mentira. Você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa crer num Deus poderoso que te ama, você precisa crer no Deus que a palavra de Deus nos apresenta, que é um Deus de amor, que é um Deus todo-poderoso, mas que é um Deus de amor, e que é o seu Pai, e que é o seu Pai, e que está interessado em você, que quer te ajudar. Tudo isso a gente fala assim: pastor, isso não tem nada de novo. É verdade, mas sabe uma coisa? É vital saber em quem você crê. Para quem é importante isso? Para quem isso é vital? É para você. É para você. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: olha, porque eu não me envergonho do evangelho da fé, do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformação. Ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho, eu creio. E porque eu não me envergonho, eu falo. O evangelho é a solução para todas as pessoas. O evangelho é a solução para toda a vida, para toda pessoa, para todo aquele
fé, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser, ou seja, para que ela opera por meio das palavras. Mas a nossa fé, ela não é algo assim, um sentimento. Que hoje eu acordo com muita fé e amanhã eu acordo sem fé nenhuma. Não. A fé, ela é um espírito que está em nós e que se move em nós. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Projeta para a gente ver, obrigado. A fé, nós precisamos compreender que a fé é um espírito. E sendo a fé um espírito, eu preciso aprender, eu preciso entender que não é uma forma. Pode projetar. 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. Projeta aqui. O apóstolo Paulo diz: olha, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Temos o mesmo espírito de fé. O apóstolo Paulo, ele está citando o Antigo Testamento, ele está declarando o seguinte: ele está falando para aquelas pessoas e falando para nós que nós também temos esse mesmo espírito. Qual espírito? O espírito que estava sobre aqueles grandes homens do Antigo Testamento, o espírito de fé que estava sobre a vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos aqueles homens que nós olhamos e falamos assim: gente, coisas maravilhosas eles estavam fazendo. Davi, ou seja, um espírito. Sendo um espírito, ela pode ser e deve ser contagiosa. Ou seja, quando eu começo a declarar palavras de fé, ou seja, eu influencio o ambiente que eu estou. Da mesma forma, a incredulidade também acontece assim. Você já percebeu que às vezes você está numa roda de pessoas, você está numa célula, e aí o que acontece? Chega uma pessoa, e às vezes o clima não está legal ainda, a coisa está meio resistida. Mas quando é uma pessoa de fé que está ali, quando é uma pessoa cheia de Deus, ele começa a declarar palavras de fé, o ambiente muda. O ambiente muda, por quê? Porque quando eu e você falamos daquilo que nós queremos, que daquilo começa a mover o ambiente em que nós estamos. Talvez você já tenha tido a experiência ao inverso, de quando as pessoas estão todas animadas, aí vem o pessimista. Vem o pessimista e faz o quê? E joga um balde d'água. E aí, ou seja, mata todo mundo. Por quê? Há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê inúmeras histórias que mostram isso. O Senhor, Ele com mão poderosa, querido, presta atenção, nunca, em nenhum outro momento da história, houve tanta manifestação de Deus, quanto no momento em que Deus tirou o povo do Egito. Nunca. Pensa para você ver. O Senhor esmagou o Egito, a maior potência do mundo, em poucos dias. Em poucos dias. E o que aconteceu? O povo que saiu, mais de 1 milhão de pessoas, o povo que saiu do Egito debaixo de uma promessa. Qual promessa? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou conduzir vocês até Canaã. E aí o que acontece? Para vocês verem que eu sou Deus, eu estou com vocês. Eles foram, ou seja, a companhia deles era a presença de Deus, que era manifesta através do quê? De uma nuvem que estava durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ou seja, talvez você já tenha experimentado, às vezes, a experiência, assim, mas parece que eu estou tão sozinho. Porque daquele povo não tinha nem jeito dessa experiência. Por quê? Porque estava visível.
Mas eu quero dizer que você também não precisa ter essa experiência, porque você nunca está sozinho. Diga para quem está do seu lado: você nunca está sozinho. Você precisa crer nisso. Fala, você precisa crer. Pergunta assim: crê no quê? No que a palavra diz. Sabe, olha para mim, sabe o que a palavra diz? Que o Senhor, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que quando eu estou feliz, Ele está comigo. Quando eu estou triste, amargurado, problemático, Ele está comigo. Agora lá no deserto, Ele estava lá, nuvem de fogo, coluna de fogo, guiando o povo. Foi um milagre sair do Egito. Eles andaram 2 anos, viram coisas preciosas. Aí eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. Diga comigo, Cades Barneia. E o que aconteceu em Cades Barneia? Em Cades Barneia o povo se reuniu e eles estavam assim muito próximos de Canaã. Presta atenção no que eu vou te dizer. E aí eles decidem enviar os espias para olhar a terra. Isso se tratava do quê? De um movimento estratégico. Presta atenção. O povo de Israel não tinha um exército treinado, mas eles sabiam que teriam que conquistar. Mas sabe o que isso mostra? Primeiro, eles não estava errado o que eles estavam fazendo do ponto de vista natural. Porque se eu vou lutar, se eu vou ter uma empreitada aí, eu preciso fazer um orçamento. Ou seja, será que dá? Será? Como é que vai ser lá? Eu preciso me preparar. Na cabeça deles era isso. Mas sabe o que eu percebi? Quem foi que mandou os espias? Vou melhorar a pergunta. Quem mandou os espias? Foi Deus? Ou foi o povo de Israel? Não foi Deus que mandou os espias. Deus não deu uma ordem para ele e falou assim: Moisés, Josué, separa aí um de cada e vai lá ver a terra para você ver como é que eu sou bom. Não. Mas eles chegaram lá, e aí está o problema. Eles queriam ver. Sabe por quê? Porque naquele momento eles estavam sendo incrédulos. Por quê? Qual que era a palavra de Deus? Eu vou te dar, eu vou colocar vocês uma terra que manda leite e mel. Aleluia. O que eles precisavam fazer? Crer. E fazer o que? E avançar. Vai encontrar gigante? Problema. Olha o tamanho do meu Deus. Percebeu? O envio dos espias foi uma declaração de incredulidade, uma declaração daqueles que querem fazer, que querem ajudar Deus. Deus já falou que a gente vai ter vitória, mas eu vou lá ver, né? Para a gente tá bem assim, é desse jeito mesmo. E sabe qual foi o resultado? Diga comigo: problema. Problema. Quando a gente fica preso simplesmente no lado natural, ou seja, querido, o diabo quer nos manter no lado natural. Por quê? Para a gente olhar só de maneira racional. Isso não quer dizer que ele tem que viver uma vida alienada, pelo amor de Deus. Mas eu preciso olhar para as circunstâncias e eu saber assim: o que Deus diz a respeito disso é o que vale. Não é o que os meus olhos veem, não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Qual foi o resultado? Enviaram os 12 espias. Eles ficaram lá 40 dias, espiando, escondidos, olhando. Nós temos que fazer por ali, temos que fazer por aqui. E aí eles voltam. E depois que eles voltam, tem 2 relatórios. 2 relatórios. O primeiro relatório é entregado por 10 dos 12 espias. Querido, na democracia, aquele que tem mais vence. Amém? Agora, no reino de Deus, quem vence é aquele que crê. Você está entendendo isso? É aquele que crê. Os 10 espias voltaram com o seguinte relatório:
Chegaram, e aí eu imagino a expectativa do povo. O povo se reuniu, todo mundo lá. E aí eles deram o relatório. Olha, a terra é boa, muito boa, mas nós não podemos conquistar essa terra. As muralhas são largas, existem gigantes muito altos, e nós somos muito pequenos. Presta atenção, olha para mim. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas isso aqui é o resumo. Dentro do relatório deles, sabe o que eles estavam dizendo? Nós diante deles, nós somos como gafanhotos. Eles nos veem como gafanhotos. Agora, eles eram o quê? O que eles eram? Fala comigo, espias. Eles eram enviados secretos para espiar. E sabe o que acontece com um espia que é encontrado? Que é visto? Morte. Ou seja, o povo daquela terra não viu eles, mas eles estavam achando: nós somos muito pequenos, perdidos. Quando eles olharem para nós, vão olhar para nós como gafanhoto. Eles vão olhar a gente como um inseto. Nós somos muito pequenos, nós somos muito problemáticos, nós somos isso, nós somos aquilo outro. E você já percebeu que muitas vezes é isso que acontece com você diante das circunstâncias? Quando você está no seu emprego, quando você está, ou seja, na sua vida, você fala: eu sou pequenininho demais, eu sou problemático demais, eu sou isso demais, você começa a confessar palavras de incredulidade sobre a sua vida. E o que isso faz? A sua motivação, a sua força vai embora. Olha o que a Bíblia diz: que no dia da sua angústia, você se mostrar frouxo. Sabe o que é se mostrar frouxo? É falar das suas imperfeições, é falar que você não vai dar conta, é pegar os desafios: não, eu não dou conta, eu não posso, eu não... É olhar e começar a confessar isso sobre a sua vida. Aí você vai se autodepreciando, você vai se diminuindo. E foi isso que eles fizeram. Agora sabe o que aconteceu? Isso contagiou toda a nação. Quando a nação de Israel ouviu isso, ouviu essas palavras, parece que eles se esqueceram do que Deus tinha feito lá no Egito. Parece que eles se esqueceram de tudo que eles tinham experimentado. E é isso que acontece conosco. Quando nós nos prendemos tão somente nas circunstâncias, a gente se esquece daquilo que Deus fez. Foi por isso que o profeta Jeremias diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê? Porque por mais difícil que seja a sua vida, se você olhar para aquilo que Deus fez, você vai perceber que Ele já fez mais. Que você só está aqui porque Ele rompeu situações muito difíceis. E que por maior que seja o problema, não existem problemas maiores do que o nosso Deus. Qual foi o outro relatório de Josué e Caleb? Josué e Caleb disseram, quando eles viram aquele chororô, quando eles viram aquele festival de incredulidade, ele declarou: eia, vamos parar, olha para mim, gente. Foi o que Caleb falou: olha para mim. Quem nos mandou conquistar essa terra foi o nosso Deus. Caleb e Josué disseram: olha, nós vamos conquistar a terra. Nós vamos conquistar a terra, nós vamos entrar em Canaã. Mas e o povo? Ai, lá existe gigante, problema de gigante. Nós vamos comer igual pão, nós vamos devorar eles. Eles diante de nós não são nada. Por quê? Porque nós temos uma palavra de Deus. Porque nós temos uma palavra de Deus. Querido, isso precisa ser a realidade da sua vida todos os dias. Você precisa olhar para as suas dificuldades e falar assim: eu vou passar por cima, eu vou avançar, eu preciso crer. Mas qual é o problema? Eu até creio, pastor, eu até creio, mas eu sou problemático demais, eu sou pecador demais, eu fiz por merecer, eu cacei com as mãos. Tudo bem. Você se arrependeu? Se confessarmos os nossos pecados,
atenção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você sabe o que acontece? Não são os seus pecados que impedem o favor de Deus na sua vida. Os seus pecados você precisa tratar com eles. Você precisa se arrepender, você precisa tratar com eles. Mas sabe o que muda a realidade da sua vida? O que você crê. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz. O que a Bíblia em Josué e Caleb? Um espírito de fé. Números 14, 24. Vai já para mim, Gabriel, por favor. Números 14, 24. Diz que em Josué e Caleb existia um espírito diferente. Do mesmo povo, daquela multidão, aqueles que experimentaram o mover de Deus, que viram que existia um espírito diferente. Querido, muitas vezes isso acontece no meio da igreja. Números 14, 24. Mas, olha o que Deus está dizendo. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Qual espírito? O espírito de fé. E porque perseverou em seguir, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade, os seus descendentes, a possuirá. Presta atenção, querido, porque ele creu. Porque nele havia um espírito diferente. Muitas das vezes nós estamos no meio de pessoas que creram em Jesus, que receberam Jesus, mas eles estão sendo levados pela circunstância, pelo que o mundo diz, pelo que eles acham. E aí o que acontece? A incredulidade toma conta. Eu não posso. Querido, você pode. Você pode. Por que a palavra de Deus diz? Sabe qual foi o resultado dessa história? Aqueles que duvidaram, dos que saíram andando, olha que trágico, dos que saíram andando do Egito, somente Josué e Caleb desfrutaram da terra. A promessa era para todos. Mas por que eles não entraram? Porque eles duvidaram. Porque eles não creram. Depois daquilo, depois de Cades Barnea, o povo de Israel ficou 38 anos no deserto, na prova. E aí o que acontece? Eles foram morrendo. Presta atenção, querido, muito importante. Não adianta, ou seja, ser salvo é maravilhoso. Na tipologia bíblica, ser salvo é sair do Egito. Mas Deus quer te levar para Canaã. Ser salvo é a libertação do domínio de Faraó, que é o inimigo, que é o diabo. E isso, olha, Faraó não pode fazer nada contra o povo de Israel. E o diabo não pode fazer nada contra você que é salvo. Sabe o que ele faz? Muitas vezes ele tenta nos conduzir à incredulidade. Para quê? Para que você morra no deserto. Para que você não desfrute daquilo que Deus prometeu para você. Presta atenção. Para você não desfrutar. Não é o diabo, é você sendo influenciado por ele a abrir mão daquilo que Deus colocou para você. Deus está nos chamando a viver, ou seja, debaixo desse espírito de fé. Pastor, mas como que eu faço isso? Quando eu creio. Quando cremos, nós precisamos falar. Nós precisamos falar do que cremos. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e também falamos. A nossa fé é liberada por palavras. Simplesmente, querido, nós não podemos crer e ficar no silêncio. Não, eu creio. O que nós temos tanto insistido para você dizer amém, para você declarar. Semana que vem eu vou pegar sobre a importância de dizer amém. Vou falar só sobre isso. Mas você já pode avançar nisso aí, sabe por quê? Porque quando você diz amém, querido, você não está nem mastigando meu ego, não. Você, pastor, precisa que ele vai incentivando, é igual torcida. Vai. Não é isso não.
Você é um vencedor. Amém. Você pode dizer assim, amém, mas você é eu sou um vencedor. Mas o que muitas das vezes acontece? A gente ouve, você é um vencedor. Não vai mover nada dentro de você. Ainda é capaz de o inimigo roubar aquilo que você está experimentando. A maneira de exercer fé é bem simples. E por ser tão simples, as pessoas não acreditam. A gente gosta que seja difícil, complexo, problemático. Se for complexo, problemático, assim, impossível, agora é do jeito que eu quero. Eu tenho que ter um monte de regra para eu seguir, para aí Deus me abençoar. Você já sabe que isso é justiça própria, isso não adianta. Mas Deus vai me abençoar só por causa do quê? É isso mesmo. Mas se é muito fácil, aleluia, você entendeu? Agora precisa colocar em prática, precisa viver isso. Aí pastor, como é que eu faço? É falando, é crendo e falando. Fala comigo, crendo e falando. Como é que eu faço a minha fé crescer? Porque muitas pessoas vêm e falam assim, ai pastor, irmão, ora por mim para a minha fé crescer, que a minha fé está muito pequena. Não é desse jeito que faz a fé crescer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, amém? É a palavra que traz a fé. Mas a fé, ela é exercitada dentro de nós quando eu confesso, quando eu falo. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, a gente faz uma oração. Ele fala assim, pastor, você já percebeu que volta o meu? Eu falo, irmão, ora comigo. E aí eu falo, a gente faz uma oração junto, né? Eu falo, você repete. Eu falo, você repete. Já percebeu? Isso não é uma repetição, não. É porque tem algumas coisas que você tem que você precisa falar. Então eu quero te incentivar. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, Romanos capítulo 10, verso 10. Coloca ali para mim, por favor. Romanos capítulo 10, verso 10 fala da maior, diga comigo, a maior bênção de Deus é o que está lá em Romanos 10, 10. Pois é com o coração que se crê para. Eu creio com o coração para a justiça. O que quer dizer isso? Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para mim, e que os meus pecados foram perdoados, apagados, lavados pelo sangue de Jesus. Eu creio com o coração aqui dentro. Eu fui revelado, eu entendi. Mas olha o que serve. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Naquele momento que você ora, que você declara isso, que o inferno cai. O inferno cai. Os problemas são desarmados, porque ali você é salvo. Ali você é salvo. É o maior milagre. Eu quero te perguntar, pensa comigo, qual que é a maior bênção que você quer, que você espera? Qual que é a maior bênção? Pensa, a maior bênção, pastor, eu conseguir conquistar minha casa própria, eu trocar de carro, eu ter, ou seja, conquistar a autonomia financeira, ser livre das dívidas, eu ser curado disso, daquilo, daquilo outro. Essa é a maior bênção. Presta atenção, não, mas pensa, estou falando sério. Qual que é a área que você precisa que Deus faça mais na sua vida? Agora eu te pergunto, pensou? Vamos pensar. Está na sua mente aí? Amém? Agora, qual delas é maior do que tirar você do inferno? Qual delas? Será que as suas dívidas são maiores, são mais difíceis para Deus do que tirar você do inferno? Será que a sua enfermidade ela é mais difícil do que Deus tirar você do inferno? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Quando que isso aconteceu? Quando eu criei, quando eu
atenção. Pastor, como é que eu consigo as outras bênçãos? Tudo que você conquistou na cruz, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito seu. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. Isso quer dizer o seguinte: eu já recebi. Sua casa própria, Deus já te deu. A cura da sua enfermidade, Deus já te deu. Você precisa crer, mas você precisa também falar. Você precisa falar, declarar isso. Isso não é confissão positiva. Assim, eu vou ser curado, vou ser curado, vou ser curado, vou ser curado, vou ser curado. Não! É assim, eu creio. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu creio. Ah, eu estou no processo de tratamento. Continua. Mas você vai ser curado, você precisa crer, aplicar fé. Porque aí o que acontece? Deus vai fazer. Eu contei aqui do testemunho da esposa do pastor lá que estava enfermo, que não foi no culto, que estava enfermo, não tinha condição nenhuma. E era um culto de ceia, e eles estavam ministrando lá a ceia. E aí, ou seja, nós já falamos sobre isso. Que, ou seja, que muitos estão fracos e estão doentes, porque eles participam da ceia, mas eles não sabem discernir o corpo de Cristo. Eles não sabem entender que Jesus morreu na cruz para que você tivesse uma vida abundante, para que você experimentasse aqui também, ou seja, a eternidade. Querido, eu não vou lutar contra a enfermidade na eternidade. Eu não preciso de cura na eternidade. Eu preciso de cura aqui. Eu não preciso de prosperidade na eternidade. Sabe por quê? O que os homens valorizam tanto lá é o asfalto. As ruas lá são de ouro. Presta atenção. Só para você entender que o sistema de valor é diferente. Então, todas essas bênçãos é para onde? Para aqui. É para agora. É para você desfrutar disso em vida. É para você reinar em vida. Por que Ele é o Rei dos Reis? Porque você é filho dele. Você é um reizinho, entendeu? Você é um reizinho, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o seu rei. Mas o que aconteceu com essa esposa? Ela ficou em casa porque estava enferma. E aí que está o negócio. Nós precisamos crer com o coração. A gente crê? Volta lá. Pois é com o coração que se crê, com o coração que se crê na justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Salvação aqui não é só tirar do inferno, não. Salvação aqui é a palavra Zoe. Zoe é a vida de Deus. É vida, transformação. Quando você é curado, você está sendo salvo daquela enfermidade. Percebe isso? Agora presta atenção. Diz que essa mulher adormeceu. O culto era de manhã, ela ficou em casa passando mal, uma dor de cabeça terrível, que não conseguia concentrar, não conseguia fazer nada. Ela ficou em casa. E aí, ela adormeceu. Quando ela adormeceu, ela sonhou. Sabe qual foi o sonho dela? Eu já contei isso aqui. Ela sonhou com o Senhor Jesus sendo crucificado. E naquela agonia toda que o Senhor estava sofrendo na cruz, ela viu que aquela dor que ela estava sentindo já tinha sido sofrida pelo Senhor, que aquilo não pertencia a ela mais. E aí ela contando para o marido quando chegou, que falou assim, que quando ela teve essa consciência, ela acordou. Quando ela acordou, a dor de cabeça já não estava lá mais. Sabe por quê? Ela creu. Ela foi revelada, ela creu. Agora, querido, nós precisamos crer, exercitar a nossa fé. Temos revelação da palavra e aquilo que recebemos do Senhor podemos colocar em prática, porque assim nós vamos avançar. Mateus capítulo 11, verso 20. Mateus capítulo 11, verso 20. Escolhe de pé. Nós vamos colocar em prática. Se você tiver criança no colo, tiver difícil de levantar, pode ficar sentado.
desconectado. Só não se conecte, só fica ligado, porque Deus vai liberar coisas preciosas sobre a sua vida. Mateus 11, verso 20. Perdão, Marcos. Marcos 11, 20. Não foi não. Marcos. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Passa para o 21. Então Pedro lembrou-se do que o Senhor e disse: olha, mestre, a figueira se secou. Mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. No verso 12, o Senhor se dirigiu à figueira que estava sem frutos, que estava com folhas, mas sem frutos. E ele disse: olha, não é normal conversar com a árvore, mas ele disse a figueira: nunca mais, figueira, alguém vai comer fruto de você. O que ele fez? Ele disse. Passou-se o tempo. Na manhã seguinte eles voltaram. E Pedro viu. Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Tudo que Jesus faz, que Jesus não ficou simplesmente com raiva da figueira. Mas o Senhor, Ele deu um exemplo para eles de como agir em fé. Como que a gente age em fé? O Senhor falou para ela: nunca mais vai comer, ninguém vai comer de você, você vai comer. Ele não orou e falou assim: Deus, mata aquela figueira. Ele falou. E aí os discípulos viram aquilo, perguntaram a ele, aí ele ensina. Verso 23. Em verdade, sabe uma coisa que eu aprendi sobre em verdade? Toda vez que você vê a palavra assim, em verdade vos digo, sabe o que significa em verdade? Amém. O amém, no início, ele foi traduzido com a gente como em verdade. Presta atenção no negócio, top. Mas olha só, em verdade vos digo, que qualquer que disser, que fizer o quê? Fizer o quê? A este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Presta atenção, aquele que disser, Provérbios 18, capítulo verso 1. Presta atenção. Que nós vamos fazer um negócio agora que a gente você nunca fez. Você vai fazer um negócio. Provérbios 18. Provérbios vai dizer que o poder da vida e da morte estão em nossas palavras. O poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Presta atenção. Jesus pegou e falou assim: olha, qualquer um que disser a este monte. Sabe o que simboliza esse monte? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: qual que é o monte que está diante de você? Qual que é o monte? Qual que é o problema? Qual que é a limitação que está diante de você e que precisa ser removido da sua frente? O que a palavra diz?
quando eu creio e confesso, as coisas acontecem. Eu preciso entender. Quando a gente está falando sobre isso, volta e meia o nosso lado racional, ele se opõe ao lado espiritual, a nossa mente, ela quer rejeitar isso. Por que a mente quer rejeitar isso? Porque não é natural, porque é espiritual. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão olhar para ele e falar assim, mas não é só isso. Ou então outras vão pegar e vão dizer o seguinte: bom, eu vou falar, porque não custa nada. Do jeito que está, pior não fica, então eu vou falar. Todo mundo fala nada, vou falar. Isso não é fé. Eu preciso crer. E eu preciso falar aquilo que eu creio. O que Jesus disse? Se você falar esse monte e crer no seu coração, tem convicção disso, e não duvidar, você vai ver isso acontecer. Você vai ver. Pastor, eu não posso falar isso porque eu sou muito pecador. Não tem nada a ver com isso. Se fosse por causa do pecado, quando a mulher rompeu a multidão, ela pecou. Como assim, pastor? Como assim? Não está escrito que ela pecou, mas pecou. Porque a lei dizia que as pessoas que padeciam de fluxo de sangue, elas estavam impuras, elas não poderiam ter contato com as pessoas. O que ela fez? Ela foi. Ela desobedeceu a lei porque cria. Ela cria no Deus da lei, que Ele está acima da lei. Sabe como que a gente vence a lei? Se apoiando em algo que é maior, numa lei maior. A antiga aliança foi substituída. Por que foi necessária uma nova aliança? Porque a antiga aliança era falha. É preciso romper essa lei fraca, que às vezes... Quer ver um exemplo? Existe uma lei que todos nós aqui vivemos com ela. Essa lei se chama a lei da gravidade. Não adianta, eu estou aqui. Se eu der um passo para frente aqui, eu vou para o chão. Por quê? Porque a lei da gravidade vai me impulsionar. Certo? Tem como eu lutar contra isso? Sim ou não? Sim ou não? Você está parecendo com dúvida? Tem como lutar contra a lei da gravidade? Sim ou não? Tem. A lei da propulsão é superior à lei da gravidade. O que quer dizer? Quando o avião é pesado, não é? Como é que ele voa? Se ele é tão pesado, é porque tem uma turbina que impulsiona ele e faz com que ele avance com uma velocidade maior. Ou seja, aquela força que é gerada pela turbina faz com que ele rompa a lei da gravidade. E aí ele pode voar. Olha para cá. É isso que a fé faz. Quando eu vivo pela fé, quando eu creio e falo, quando eu declaro, é a mesma coisa. Você está ligando a sua turbina para você sair dessa realidade e voar em realidades mais altas. Para quê? Para alcançar o objetivo que Deus tem para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer exatamente, nós vamos ligar a turbina agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos adorar o Senhor. Durante esse momento, sabe o que eu queria que você fizesse? Você adorasse o Senhor, mas enquanto você adora o Senhor, você trouxesse a sua memória quais são os montes que estão te impedindo. Sabe o que vai acontecer? Durante esse período de oração nós vamos parar. E aí nós vamos aplicar fé. Querido, eu não vou orar por você. Olha para mim. Eu não vou orar por você. É você que vai dizer o seu problema para ele sair. É você. Se liga.
presta atenção. Nós estamos vivendo um momento que Deus quer revelar coisas preciosas no nosso mundo. Você tem dentro de você o que você precisa para resolver todos os seus problemas. Isso que está dentro de você é o nosso Deus. E aonde é o nosso Senhor? Querido, o Senhor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Preciso ver a Jesus. Essa hora eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou. Quero te ouvir, vamos lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado é o teu amor. Aquece o seu espírito, adore. Faça valer aquilo que Deus fez. Adore. Abre os seus lábios e comece a declarar. Adorar. Imerecida vida, de graça recebi, por sua dor, a morte me trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, grita, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou. Levanta suas mãos. Libera a mão no meio da adoração. Libera a mão na adoração. Espírito Santo, flua, meu Senhor. Espírito Santo, flua. Libera a adoração, libera a adoração. Querido, se você ora em línguas, começa a orar. Começa a orar. Deus está diante de você.
vai fazer isso agora. Se você nessa noite está enfermo, querido, eu não vou orar por você. Sabe por quê? Já foi liberada a cura para você lá na cruz do Calvário. Há um espírito de fé aqui. Eu gostaria que você colocasse agora, se é possível, e você crê, que você colocasse a mão sobre essa enfermidade, sobre esse lugar. Talvez se você for num lugar que seja difícil, coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Continua. E você começa a ministrar sobre a sua vida. Você começa a ministrar. Começa a ministrar o que a palavra diz. E a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que olha, que foi lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade o Senhor deu a você. O Senhor transferiu essa autoridade para os seus discípulos. Você crê? Você crê? Querido, agora em nome de Jesus, seja qual for essa enfermidade, seja qual for essa enfermidade, ordene que ela saia de você. Ordene, diga saia em nome de Jesus. Continua ministrando. Talvez você está aqui, querido, e o problema da sua vida é a salvação da sua família, é o problema financeiro. Querido, em nome de Jesus, é agora. Comece a declarar fé, comece a declarar: é o seu marido que precisa ser salvo. Declara, diga o nome dele, você vai ser salvo. Ele é salvo. Profetiza, é a sua família, é a libertação que você precisa, é a libertação, foi uma liberdade que o Senhor te chamou. Diga: eu sou livre. Se o diabo tem agido contra você, agora manda ele embora. Pastor, mas eu não preciso receber a oração de alguém. Eu não preciso receber a oração de alguém santo. Meu coração está sujo, eu estou cheio de pecado. Não! Você precisa crer naquele que ressuscitou. Você precisa crer que pela cruz, por causa da cruz, você foi reconciliado. Por causa da cruz, você foi salvo. Por causa da cruz, você foi curado. Por causa da cruz, você e a sua família são salvos. Continua.
Eu creio. Diga comigo, eu creio. Por isso eu declaro. Eu creio. Por isso eu declaro. Olha para mim. Faça disso o estilo da sua vida. Amém? Ergue sua mão comigo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém?